O fígado, gente, é o maior órgão interno do nosso corpo e a gente volta aqui com o Manhã Total para conversar um pouquinho sobre ele, viu? Mas não é só pelo tamanho que ele é importante, não, mas pelas funções que ele desempenha. Os nutrientes que a gente come só ficam prontos para serem absorvidos pelo nosso organismo depois de passarem por ele, você sabia? Nessa semana que a gente está aqui conversando sobre os órgãos vitais do nosso corpo, nós vamos aprender a cuidar bem do nosso organismo. Ao vivo comigo, a gastro, Fabiana Simões, e também a nutricionista Daiane Alarcão. Seja bem-vinda. Bom dia, Daiane. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Prazer receber vocês aqui, viu? Igualmente. Falar um pouquinho do nosso fígado. Às vezes a gente não dá muita atenção, né? A gente separou nessa série aqui esses órgãos que às vezes a gente coloca como secundários. A gente pensa lá no coração, a gente pensa no pulmão, quando a gente fala em órgãos vitais. E a gente não pensa na importância do fígado, por exemplo, a não ser quando de repente a gente percebe uma doença. Mas ele desempenha muitas funções no nosso organismo, não é? Sim, o fígado ele é essencial no nosso organismo porque ele tem a função de metabolizar substâncias que nós produzimos e que nós ingerimos, né? Então, tanto hormônios e substâncias que o nosso corpo produz, quanto medicamentos e os alimentos, eles passam pelo fígado, são metabolizados ali pelas células do fígado e são transformados em novas substâncias para serem reutilizados. Quer dizer, se não passar por ele, tudo que a gente comesse, ou mesmo os medicamentos que a gente tomasse, não teriam o efeito desejado no nosso organismo. Não seria bem aproveitado e não teria o mesmo efeito e a mesma eficácia no nosso organismo. Maravilha. Não é à toa que a gente está recebendo aqui, então, também a nutricionista, porque a alimentação tem tudo a ver com essa conversa, então. Tudo a ver, é essencial. Alguns alimentos podem, quando em excesso, levam ao prejuízo do fígado, né? Uma sobrecarga do fígado, e outros alimentos podem ajudar na qualidade de vida do paciente, das pessoas, tendo uma maior sobrevida e uma maior qualidade do fígado. A gente separou aqui com a Daiane os alimentos que são bons, né? A gente separou os legais para o nosso fígado. Vamos pensar nos legais. Só nos legais. Porque às vezes a gente foca muito no que é negativo, né? Exato. Então a gente pensa no fígado, por exemplo, a gente já pensa logo no álcool, que é o vilão do fígado. Isso. Mas é bom pensar nos mocinhos, né? Vamos focar no que é bom para a saúde, né? O que você trouxe aí de interessante pra gente? Eu tô vendo mesa colorida. Então, a base da nossa alimentação tem que ser colorida, né? E aí eu foquei em alguns alimentos que vão ajudar nessa regeneração celular, que a gente tem que pensar em alimentos que trazem esse efeito anti-inflamatório e que evitam os danos celulares do fígado. Então, trouxe alguns para a gente conhecer. Eu tô vendo, deixa eu dar uma chegadinha aí também. Eu tô vendo o azeite e quando a gente fala em fígado, a gente pensa logo em gordura. Isso, a gente pensa em gordura e negativo. Não pode comer gordura, não é bem assim. Não pode comer a gordura ruim. Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos de gordura boa. Que devem estar na alimentação diária dessas pessoas que precisam cuidar do fígado. Então, a gente tem alguns exemplos aqui do azeite, as castanhas, nozes, castanha do Pará, castanha do caju, semente de girassol, semente de abóbora, são excelentes fontes de gordura boa. E de forma em cápsula, a gente pode usar o ômega 3, que também é uma excelente gordura que protege o fígado. São os complementos que a gente tem que fazer, às vezes, quando a nossa dieta não supre tudo que a gente precisa de nutrientes, né? Então, aqui, por exemplo, o ômega 3 que a gente teria num peixe, mas não come. Nas sementes, nas castanhas, tem uma quantidade, mas é um pouco reduzido. Então, a gente faz esse complemento com a cápsula do ômega 3. Entendi. E aqui a gente colocou alguns exemplos de sementes que também devem ser acrescidas na alimentação, como o linhaça e chia, que também tem um ômega, mas também protege o fígado, tem esse efeito anti-inflamatório. Quem está sempre ligadinho aqui no Manhã Total sabe que esses dias mesmo a gente falou sobre as sementes, são maravilhosas para a gente fazer receita, jogar na salada, tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa. Um alimento que eu gosto de trazer no consultório com grande frequência é o açafrão. Super popular, natural e tem um efeito anti-inflamatório fantástico. Fantástico, deveria Quando a gente estar fala em fígado, então a gente pensa muito nesse poder anti-inflamatório dos alimentos. E aí a gente tem um exemplo aqui de temperos que a gente pode usar, que é o louro. Poderia ser o alecrim também. 2 temperinhos coringas na cozinha, gente. Coisa muito fácil que a gente tem, né? O açafrão
E o louro, que a gente costuma usar bastante para temperar o feijão. O feijão, alecrim seria ótimo também. Nossa vovó temperava bem o feijão, né? Elas eram sábias. Sábias, temos que aprender, temperar mais como elas. Aqui a gente tem um exemplo de um excelente carboidrato, que também a gente pensa, corta tudo? Não. Vamos tirar o carboidrato ruim, que são as farinhas brancas, e a gente vai trazer o foco de integrais. Então, a melhor seria a aveia, mas tem o arroz integral, o pão integral. Então, também São as substituições, né? Boas substituições. Ao invés de comer o pãozinho de manhã, a gente pode comer, por exemplo, a banana, a fruta com aveia, para dar a mesma saciedade. Isso, um bolo de aveia, uma excelente opção. De aveia. Hoje tem muito, até aqueles pãezinhos de frigideira que a gente faz com aveia, né? Tem muita receitinha bolo de micro-ondas. Bolo de micro-ondas, muita receitinha boa para você poder eliminar um pouco dessa farinha branca que a gente consome em excesso, né? Muito. E a gente tem que pensar que a fibra, além de trazer saciedade, ela elimina um pouco de gordura nas fezes e protege o intestino, que também é um órgão que vai ajudar na regeneração do fígado também. Do fígado. Aí eu tô vendo aqui, antes da gente chegar desse lado de cá, tem 2 líquidos aqui. Isso. Água. A base da saúde, água. Água. Água, sempre. Sem ela, o resto não tem efeito. Dificilmente você vai conseguir essa recuperação. Se tem fibra, a gente não vai absorver. A gente dificulta o trabalho do fígado se a gente não beber água, né? Exato. E aqui a gente tem um coringa também, que são os lactobacilos. Aqui a gente tem um exemplo de bebida láctea, que tem a base de lactobacilos, mas poderia ser em cápsula também. Poderia ser em cápsula. Isso, então ajuda bastante naquela saúde intestinal que, consequentemente, vai ajudar na regeneração do fígado. Ó, eu vou voltar ali, bater mais um papo por ali, vou deixar esse daqui, que eu considero uma preciosidade pra gente conversar daqui a pouco. Frutas, legumes, e você trouxe um aqui que eu tô curiosa, gente. Você sabe o que é esse aqui? Deixa eu mostrar aqui. Você sabe o que é esse? Já comeu? Já colocou aí a alcachofra. Vamos ver como é que a gente usa isso aqui, como é que isso pode se fazer bem para o nosso fígado, já já. Mas deixa eu conversar aqui mais um pouquinho, que a gente estava falando sobre o fígado, falamos do que é bom, mas a gente também precisa falar das doenças. Sim. E o fígado tem algumas doenças severas que levam, inclusive, à morte. Sim. As doenças mais comuns do fígado são as hepatites, né? E as causas mais comuns das hepatites são as hepatites virais, né? Nós temos vírus A, B e C, que são os mais comuns, né? O vírus A mais benigno, com uma evolução mais benigna. O vírus C e o vírus B podem ter evoluções mais crônicas, podendo levar à cirrose, né? E com as suas consequências. O álcool, né, que a gente não pode deixar de falar, que causa sempre, que quando em excesso pode levar à inflamação do fígado. Pois é, você está falando aí quando é em excesso. Existe uma quantidade que é tolerada pelo nosso fígado e uma que não é tolerada? Ou isso vai depender de pessoa para pessoa? É genético? Teoricamente, existe uma quantidade tolerável, né? Uma quantidade diária que é tolerável. Mas hoje em dia, estudos mostram que uma pessoa que não ingere bebida alcoólica durante a semana, mas chega no final de semana, resolve ingerir em grande quantidade, ela pode ter comprometimentos do fígado também. São as doses de uma vez? É a quantidade total. De bebida alcoólica que ela ingere. Né? Por exemplo, num mês, ingeriu tanto de quantidade. E isso aí pode agravar o fígado. Entendi. Né? De forma aguda. É melhor dividindo do que em quantidades maiores, ou a soma de qualquer maneira vai levar a um quadro negativo? A soma de qualquer maneira. Ou seja, o ideal pode ingerir bebida alcoólica, mas em pequena quantidade. A gente estava falando ali sobre a gordura boa. Sim. A gordura também é algo que pode trazer malefício para o nosso fígado. E entra aí mais ou menos como o álcool na quantidade que a gente consome, nessa soma que a gente consome? Sim, hoje em dia a doença gordurosa do fígado é uma das doenças mais prevalentes também, né? E a doença gordurosa do fígado está muito associada com doenças muito comuns, como diabetes, pressão alta, obesidade. Então, esses pacientes principalmente esses que têm essas doenças, que estão associadas a uma alimentação irregular, a maioria das vezes, eles apresentam um quadro que a gente chama de obesidade central, que é quando o abdômen é bem globoso, com uma
uma grande quantidade de gordura. Essa gordura acumulada no abdômen, ela acumula também no fígado. E isso, a longo prazo, leva à inflamação do fígado, podendo também levar a cirrose, como a do alcoólatra, com suas consequências também. É o que a gente chama de gordura no fígado, gordura no fígado. Tem um nome técnico que às vezes... Esteatose hepática. Esteatose hepática, que às vezes a gente vê em exames clínicos, né? Que está se tornando até um pouco mais comum assim, a gente se deparar com essa palavra. Sim. Que no final é isso, é esse excesso de gordura no fígado. Sim, o perigo é porque são doenças que não dão sintomas. Isso é o principal problema. Muitas vezes o paciente só procura o especialista quando está tendo algum sintoma. E a maioria das vezes essas doenças, quando apresentam sintomas, já estão muito avançadas. Né? Então, a prevenção é o cargo-chefe. Né? Então, tem que procurar o especialista e fazer uma atividade física, dieta, alimentação regular como prevenção da doença, né? E o ultrassom é um exame que ajuda a gente a avaliar o fígado nesse sentido do grau, se tem a gordura no fígado ou não, né? Mas mais exames de sangue têm que ser realizados para a gente poder falar da situação do fígado, do grau de inflamação do fígado. Quem quer fazer um check-up do fígado, quais são os especialistas que lidam com isso? O gastroenterologista é o especialista, né? O hepatologista também é o especialista, né? Muitos gastroenterologistas se especializam em hepatologia e outros especialistas fazem só a hepatologia. Também. Agora, falando em doença do fígado, a gente também lembra dos medicamentos e de algo que é muito preocupante hoje em dia, que é a automedicação. Sim. Compromete. Sim, demais. Muitos medicamentos, como anti-inflamatórios, suplementos alimentares, hormônios, são medicamentos que passam pelo fígado para sofrer o seu metabolismo, né? E quando em sobrecarga, por exemplo, até um anticoncepcional, quando em sobrecarga podem levar a doenças do fígado, né? E não só medicamentos, a gente fala em medicamentos, mas as substâncias medicamentosas, elas podem estar em medicamentos formulados, suplementos formulados, chás que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O chá verde é um chá que pode levar à inflamação do fígado. Então, às vezes o paciente está ingerindo uma substância, uma cápsula ou um chá, ou um suplemento, uma fórmula que ele acredita ser saudável para o próprio organismo e, na verdade, é um agressor para o fígado. Para o fígado. A gente está aqui com a Daiane, que já deve ter visto isso no consultório. Muitas dietas, às vezes, feitas por conta própria, que a pessoa acaba sobrecarregando, né? Então, tem lá a dieta do chá verde, a dieta do alguma coisa milagrosa que ela toma em excesso e aí, quando chega a procurar um profissional, tá com o fígado já danificado, Já. Né? Normalmente, dietas muito restritivas ou que enfatizam um único alimento vai acabar sobrecarregando o fígado. Maravilha. Doutora, você falou aí dos sintomas, que os sintomas são difíceis da gente identificar. Algo que dê um indício pra gente, ou a gente precisa fazer um planejamento, uma visita ao médico regularmente? Como que a gente faz para evitar, então, que quando sinta alguma coisa já seja tarde demais? O ideal é a visita ao médico regularmente, né? O especialista, até o clínico geral, ele, pelo exame físico, ele tem a capacidade de detectar algumas alterações no corpo que podem sugerir doenças no fígado e, consequentemente, solicitar os exames que vão confirmar essas alterações, né? Como eu disse, como a maioria das vezes o paciente é assintomático, então a prevenção é a melhor opção, né? Essas hepatites virais que você falou, A, B e C, essas também são preveníveis? Sim, com certeza. As hepatites virais, elas também, principalmente, a hepatite A, são doenças infecto-contagiosas. Ou seja, a hepatite A, a gente adquire ela principalmente na infância, né, por contato com instrumentos e pessoas que tiveram a doença, né, que têm a doença. É uma doença benigna, cura para conviver. Cura 100% dos casos. Agora, a hepatite B e C são doenças
A hepatite B é essencialmente sexualmente transmissível e a hepatite C é muitas vezes associada a transfusões de sangue, né? Hoje em dia a hepatite C ela é um pouco mais rara porque ela foi associada à transfusão de sangue há muitos anos atrás, numa época que o processo de transfusão não detectava a doença. Então, assim, mesmo esses pacientes que têm essas doenças virais, eles são pouco sintomáticos, eles não apresentam quadros de febre, na maioria dos casos. Então, muitas vezes eles são detectados, diagnosticados anos depois que foram contaminados pelo vírus. Muita gente associa a doença do fígado com um amarelo na pele. Tem essa relação? Sim. A gente chama de icterícia, né? Quando o fígado já está muito inflamado e ele não consegue excretar a bile que ele produz, né? E essa sobrecarga de bile cai na corrente sanguínea e aí a pele, os olhos, a boca podem ficar amarelos. A gente lembra dessa palavra, icterícia, dessa doença, a gente associa a recém-nascidos. Sim, sim. Mas não é exclusivo, então, de recém-nascidos. Muito pelo contrário. O adulto, quando tem problema no fígado, ele pode apresentar com icterícia também. Icterícia também. Sim. Eu prometi que a gente ia falar dos alimentos ali que me enchem a boca d'água, que são nossas frutas e verduras. Então, vamos lá. O que esses alimentos podem fazer por nós e pelo nosso fígado? Então, como foi dito anteriormente, a alimentação é a base do tratamento, independente da causa da doença. E a gente tem que buscar uma alimentação mais colorida possível e o mais natural possível. Como a gente gosta de falar, é comida de verdade. Comida de verdade. Isso. E aí eu trouxe 2 exemplos que eu gostaria que as pessoas começassem a conhecer e trazer para a rotina. Tá. Que é a alcachofra, que tem um fitoquímico, que tem um efeito hepatoprotetor. E o abacate também é muito interessante por causa da gordura boa que a gente falou anteriormente. Não faço ideia, vou te confessar, a ignorância de como se usa alcachofra na nossa culinária, na gastronomia. Então, vamos lá. A gente Dá pode uma dica. Tirar as folhas, fazer ela cozidinha, acompanhamento de carne, fazer como ingrediente de dentro de uma torta, por exemplo. Olha que legal. Poderia fazer um chazinho, apesar de que alguns chás são... Tem que ver se existe alguma restrição já, né? Mas as folhas da alcachofra você pode cozinhar e agregar como recheio de tortas e panquecas. Você cozinha, ela fica macia. Macia. A folha. Isso. Gente, estou super curiosa. Tá aí a dica pro almoço, pro jantar de hoje, alcachofra. Boa ideia. Mas os outros alimentos mais comuns. Abóbora, cenoura. Rica em vitamina A. A beterraba tem um fitoquímico também protetor do fígado. E a gente tem as fibras das frutas. E outra coisa bem legal que está sumindo da alimentação do brasileiro é o nosso querido feijãozinho. Sério, gente? Sério. Eu não acredito numa coisa dessa, porque ele é maravilhoso. Então, eu gosto de enfatizar todo dia para os meus pacientes, não tirem o arroz com feijão. Não, excelente proteína vegetal. Você acha que ele some um pouco porque as pessoas querem tirar o carboidrato e tiram o arroz? E aí, tirando o arroz, acabam tirando o feijão? É um dos motivos também. É, não é? E as pessoas querem sempre uma comida muito rápida, muito prática, mas dá para cozinhar, congelar, fazer a marmitinha. Então, vamos agregar o feijão todos os dias para ajudar também no fígado. Pois é, por falar em fígado, alguns alimentos têm os antinutrientes, eles atrapalham essa absorção do fígado, o feijão, os grãos que a gente deixa de molho. Isso, então é interessante deixar de molho pelo menos de 8 a 12 horas, descarta aquela água e faz o preparo de acordo com como a pessoa quer, em caldo, na salada, enfim. Mas vamos deixar de molho para tirar os taninos que são o antinutriente. Antinutriente. Isso. Ótimo, gente, que você ainda economiza no gás. Faz isso para você ver. Exatamente. Eu faço isso em casa e é maravilhoso. Você deixa de molho, depois quando você vai cozinhar, pegou pressão, já pode na hora de preparar, já coloca o açafrão. Não deixa de temperar bem. E o louro? Coloca o louro. Uma alimentação anti-inflamatória. Muito bom. Tem algum horário que, pensando no nosso fígado, que a gente deve priorizar o consumo de alguns alimentos? O abacate, por exemplo, ele teria um horário melhor para ser consumido? Não. Livre. Tá liberado ao longo do dia. O interessante é que em cada refeição a gente agregue um alimento anti-inflamatório. Então a gente pode começar o dia com abacate, na hora do almoço feijão, o açafrão, as ervas, a alcachofra, por exemplo. Lanche da tarde, a aveia. Ou as castanhas também entram? E as castanhas, entre as refeições, as castanhas é um excelente lanche. À noite, antes de dormir, os lactobacilos.
Maravilha. Prevenção é a chave do sucesso, né? A alimentação é a chave do sucesso. Muito obrigada, viu, Daiane? Fabiana, foi um prazer também, viu? Igualmente. Recebê-la, a gente conversar aqui sobre o fígado. Espero ter esclarecido muitas pessoas, né? Pra gente aprender a cuidar direitinho desse órgão que é tão importante.